Olá pessoal, bem-vindo aqui no canal Rugplay Channel, hoje trazendo um conteúdo completamente diferenciado e um conteúdo que eu julgava ser necessário. Eu vou falar um pouco do jogo Final Fantasy VII Rebirth, um jogo que foi recentemente lançado, que ele é exclusivo para o PlayStation 5. Um jogo que poderia ter sido facilmente lançado multiplataforma, tanto para o Xbox Series S e X, tanto para o PC. Mas a Sony tem essa frescura de comprar exclusividade e dá pra ver que esse tipo de jogada na questão de marketing acaba ajudando bastante. Mas as desenvolvedoras que acabam aceitando esse tipo de parceria com a Sony acabam não tendo um desempenho tão satisfatório comercialmente. É o caso do Final Fantasy XVI, que saiu nesse mesmo esquema aí, exclusivo para PlayStation 5. Segundo a Square Enix, o jogo não vendeu tanto assim. Se tivesse sido lançado para o Xbox e para o PC também, acredito, teria tido um desempenho mais satisfatório. Eu vejo nessa imprensa, que a gente sabe muito bem como é a imprensa de games, não só a imprensa de games, todo mundo rasgando elogios e falando muita coisa a respeito do Final Fantasy VII Rebirth. Muitas dessas coisas são verdade, muitas dessas outras coisas são mentira, e eu tô trazendo um ponto de vista aqui. Já faz um tempo considerável que esse jogo foi lançado, ele caiu nas minhas mãos só agora, há pouco tempo. Eu tenho que falar, realmente eu tenho que falar, porque eu sinto que muitos gamers têm essa sensação. Muitas pessoas que jogaram Final Fantasy VII Rebirth pensam mais ou menos como eu, ou pensam de uma maneira até mais extremista do que eu a respeito desse jogo. Eu vou falar um pouco do histórico. Final Fantasy VII é um jogo maravilhoso que foi lançado para o PlayStation 1, guarda muito bem essa informação. O Final Fantasy VII de PlayStation 1, ele tem aproximadamente 35 horas de campanha. Então você começando a jogar o jogo, 35 horas de campanha pelo menos esse jogo vai ter. Eu tô falando a campanha, a história, esquecendo as missões secundárias, esquecendo tudo mais. Ele tem uma história bem fechadinha, com começo, meio e fim, tudo muito bem explicado. Por mais que seja um jogo de PlayStation 1, com cutscenes maravilhosas, um jogo maravilhoso. Guarda isso, 35 horas de campanha tem o Final Fantasy VII, a versão de PlayStation 1. Então a gente começa a falar do Final Fantasy VII Remake, aquele que saiu há um tempinho atrás, não o Rebirth, aquele que saiu exclusivo para PlayStation 4, depois saiu uma versão para PlayStation 5, que é a versão Intergrade, Final Fantasy VII Intergrade, depois saiu uma versão também para o PC. Vamos começar por esse jogo. Lembrando, Final Fantasy VII de PlayStation 1 tem 35 horas de campanha. Final Fantasy VII Remake tem aproximadamente de 35 a 36 horas de campanha. Eu joguei o Final Fantasy VII Remake e achei um jogo chato pra caramba e esticado pra caramba. Mas ele tá no nível de esticado ainda que é tolerável, sabe? As cutscenes são legais, a jogabilidade do Final Fantasy VII Remake é legal. Eles elevaram até o limite da paciência do jogador com o Final Fantasy VII Remake, mas ainda tava no limite aceitável. Então eu vou lá e compro o Final Fantasy VII Rebirth e começo a jogar esse jogo. O começo do jogo, maravilhoso. Os gráficos bem próximos do Final Fantasy VII Remake mesmo, da versão que saiu por PlayStation 4, mas com algumas modificações, com algumas variações. A questão gráfica, não tenho o que dizer. A questão artística, a questão de modelos de personagem. Agora, uma coisa que eu não gostei muito é a questão da modelagem. Modelagem de materiais em si, do cenário em si, a gente observa olhando com muita paciência. Às vezes até durante a cutscene a gente vê um objeto em baixíssima qualidade, numa qualidade de Xbox 360, de PlayStation 3, essa qualidade. É óbvio que não vai ser isso que vai fazer com que o jogo seja uma porcaria. A gente vê muitos jogos indies que são maravilhosos, com gráficos 2D, porém não tem problema a questão gráfica. A questão gráfica é muito boa. Sim, é um jogo de nova geração, é um jogo sim de nova geração, dá pra você ver que várias das coisas são bem usadas, porém eu acredito assim, com uma energia, se a Square Enix tivesse vontade, eu acho que rodaria assim no PlayStation 4. Obviamente a 30 FPS, a 900p, os loadings seriam mais devagar quando a gente vai dar viagem rápida, é extremamente rápido. O jogo ele tem um mapa bem maior, o Final Fantasy VII Remake, a primeira versão dele, parte 1 do jogo, ele é bem mais assim, corredorzão, você vai andando no corredorzão. E falei um pouco agora da questão do gráfico. A questão da jogabilidade do jogo, pra aquela galera que gosta do RPG mais clássico, daquela estrutura bem mais clássica do jogo, Final Fantasy VII Rebirth, ele apresenta uma jogabilidade um pouco mais moderna, uma jogabilidade hack and slash. Essa jogabilidade hack and slash foi introduzida no Final Fantasy XV, que foi um jogo bem criticado, porém eu achei bem legal, sabe? Pro cara que na época, como eu, acho que é de 2015 o Final Fantasy XV, pra um cara como eu que não tinha tanta experiência naquela época com RPG, eu gostei muito de ter jogado Final Fantasy XV. Essa mecânica ela é introduzida no Final Fantasy VII Remake, no Final Fantasy VII Rebirth. Ela tem uns detalhes também baseados na jogabilidade de PlayStation 1, que você pode paralisar o tempo pra você pensar em quais estratégias você vai usar. Então acredito que teve um equilíbrio bem satisfatório. Tanto o cara que jogou a versão de PlayStation 1 e que amava a jogabilidade daquela forma, quanto ao novo jogador. Isso eu acredito que a Square Enix
conseguiu chegar a um equilíbrio muito legal. Porém, a questão da jogabilidade é a mesma coisa que o Final Fantasy VII mesmo, o Final Fantasy VII que saiu para PlayStation 4, com pouquíssima variação, com pouquíssimas modificações. Agora falando a respeito da questão do desempenho. Quanto à questão do desempenho, quando o jogo saiu, ele tava com problema, ele não tava rodando muito bem no modo de 60 FPS, a imagem tava bem borrada. Eu não peguei o jogo nessa época de acordo com o que a mídia tava falando, eu observei que essas foram as principais críticas. Agora tá bem consertado, eu acho que o modo de desempenho, obviamente a gente perde na questão da qualidade gráfica, porém 60 FPS a gente nunca recusa. A questão do polimento, quando a gente analisa o que a gente tem hoje no mercado, os jogos do mercado, a gente observa que os jogos não são polidos, eles são rushados, eles são lançados de qualquer maneira mesmo, com a promessa de que eles vão ser consertados com a passar do tempo, mas nem todos são consertados. O Anthem é um exemplo desse. A EA, né, a EA lançou esse jogo junto com a BioWare que foi desenvolvedora, e ela prometeu que ia dar suporte ao jogo durante muitos anos. O jogo lançou quebrado e sem suporte, até hoje a gente não tem suporte. A BioWare falou que iria fazer grandes modificações no jogo, iria trazer grandes atualizações para atrair público novamente, mas isso não aconteceu. Então, considerando a questão do mercado atual, a gente observa que, quanto à questão de polimento, Final Fantasy VII está dentro do padrão do que era no começo do Xbox 360 e PS3, dentro do padrão do Super Nintendo, onde o jogo é lançado fechadinho. O único problema que esse jogo teve foi no lançamento mesmo, na questão dele rodando a 60 FPS, mas se você jogasse a 30 FPS no lançamento, repito, agora isso aí tá consertado, se você jogasse a 30 FPS não teria problema nenhum, você não teria nenhum tipo de problema, tudo iria funcionar da maneira correta. Agora um ponto, a história, pra quem jogou o primeiro Final Fantasy VII, o primeiro lá do PS1, a gente sabe da história icônica, a gente sabe do que acontece com os personagens, a gente sabe de tudo. Então, a Square Enix decide lançar o jogo, lembrando que eu falei no começo do jogo, Final Fantasy PlayStation 1, Final Fantasy VII tem 35 horas de campanha. Até aí tudo bem, 35 horas de campanha. A gente veio pro Final Fantasy VII, a primeira versão, né, o remake, o primeiro, o parte 1, e a primeira parte já tem 35 horas, esticado pra caramba. Você já começa a sentir o cansaço conforme você vai jogando. Um jogo bom, mas esticado. Aí, quando veio o segundo, né, que é o Final Fantasy VII Rebirth, eu falei, cara, esse daí vai ser esticado ao extremo. E justamente isso. Pensa num jogo esticado. Pensa num jogo chato. Eu peguei, eu dormi jogando esse tipo de jogo. E olha que eu gosto de jogos que tem bastante cutscene, que tem bastante história. A maioria das cutscenes desse jogo, os personagens, eles estão em contato, eles estão conversando entre si, mas não estão falando nada que preste. Apenas estão falando futilidades, coisas inúteis que não vão agregar em nada na lore e não vão agregar em nada na história do Final Fantasy. É blá 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 em cima de blá blá blá. É isso, entendeu? Então tu chega com o controle, tu quer jogar o game e você pensa, porra, eu quero ver uma cutscene foda pra caramba, bem escrita. Aí você vê os personagens só falando mimimi, blá blá blá, e blá blá blá, e lá lá lá, é isso. E se a gente fosse cortar as cutscenes e botar entre as principais mesmo, as que tem alguma importância real pra história, são pouquíssimas, são poucas, o resto é tudo encheção de linguiça. Eu denomino Final Fantasy VII Rebirth como um pastel. Vamos dar um exemplo, você chega numa padaria e tem dois tipos de pastéis lá. Você olha um pastel gigante, um pastel grande pra caramba, e você olha um pastel pequeno. Aí você, né, você como sempre vai querer ter vantagem, como todos nós humanos queremos ter vantagem, a gente olha pro pastel pequeno e fala, tá pequeno, não tô afim de pegar esse pastel não, eu quero pastel grande. Aí você vai lá e pega o pastel grande, aí você começa a comer, você dá aquela primeira mordida e você não vê nada lá dentro, você não observa que tem nada lá dentro. Enquanto o pastel pequeno, ele tá pesadíssimo, ele tá lotado de recheio. Final Fantasy VII Rebirth é isso, é um pastel grande que você olha no externo e fala, nossa, eu vou comprar esse jogo e eu vou me dar muito bem. Mas quando você vai ver de conteúdo de verdade mesmo, que vai agregar, que vai conseguir te prender, não tem nada. É um jogo chato pra caramba, um jogo chato, esticado. A história é modificada pra um caramba. A história é muito mudada desnecessariamente. Quando a gente pega, por exemplo, os remakes da Capcom, que é especialista em fazer remake, a Capcom, ela segue uma linha e ela coloca modificações, mas modificações que fazem sentido, modificações que não vão estressar a base de jogadores que comprou a primeira versão, que jogou a primeira versão. A Square Enix decidiu mudar praticamente tudo e fez um jogo que é extremamente chato. E dá pra ver que na questão de vendas esse jogo não tá indo tão bem assim. Eu acho mais do que merecido. O jogo, ele tem suas qualidades, a gameplay é muito boa, construção dos personagens é uma construção até que razoável, você passa a gostar da Erin, você passa a gostar da Tifa, você passa a gostar do Cloud, você passa a gostar de todo mundo, mas eles quiseram colocar muita coisa inútil, muita coisa chata, de 35 horas de jogo, eu tô quase acabando, tô na última, eu tô no último capítulo, praticamente finalizando o jogo, eu já sei
sei tudo que vai acontecer porque eu já vi no YouTube. Insuportável. Eu tô quase desistindo, assim. Eu normalmente quando começo um jogo é do começo ao fim. Qualquer jogo, do começo ao fim. Eu não paro, eu vou avançando. Eu tento dar uma chance. Mas o Final Fantasy VII Rebirth é o jogo que eu pensei seriamente em desinstalar e nunca mais ver na minha frente. Um jogo que segue uma estética próxima, obviamente não é a mesma coisa, que é o Dragon's Dogma 2. Esse sim é um jogo foda. Ele tem uma história simples. Tem, claro que ele tem uma história simples. Você falar que Dragon's Dogma 2 tem uma super história, não, você vai estar mentindo pra caramba. Dragon's Dogma 2 tem uma história simples. Ele tem gráficos legais. Quanto à questão de polimento, ele não tá tão bom assim, mas é um jogo focado em gameplay. E qual que é a gênese dos games? Qual que é a gênese? É gameplay. Gameplay lá desde o arcade, desde daqueles Pong lá que só tinha uma luzinha passando. É a gameplay. Eles começaram com essa frescura de colocar filminho. Eu gosto de jogo filme, eu adoro, eu gosto pra caramba, mas desde que você não dê um pastel de vento pro seu público. Então é essa a minha opinião. Final Fantasy VII Rebirth é um jogo chato, muito chato, e a imprensa não tem coragem de falar isso, com medo dos fãs, ou sei lá o que. No Metacritic ele tá com notas altíssimas. Pra mim, Final Fantasy VII Rebirth é um jogo nota 6.9, é isso, Final Fantasy VII Rebirth. Se eles tivessem tido um pouco menos de ganância e tivessem lançado apenas duas partes de Final Fantasy VII Remake e esse Rebirth acabasse com tudo, eles iam conseguir esticar muito menos. Aí outra coisa antes de finalizar, os mini-jogos. Você vai lá, tá jogando, tá avançando, e do nada o jogo para, pra enrolar mesmo, e você vai num parque de diversões lá, e você é obrigado a jogar os jogos. O jogo te obriga, fala, não, você vai jogar aqui o joguinho de luta, você vai jogar aqui o joguinho de corrida de chocobo, você vai jogar o joguinho aqui de futebol. Meu, eu não sou obrigado a jogar. Tudo bem eles darem possibilidades e vários minigames pra que a pessoa que gosta de fazer missões secundárias e gosta de fazer 100% do game possam curtir. Agora, eu não tô com a menor vontade de fazer isso. Se eu quisesse fazer, eu faria. Na série Yakuza, por exemplo, que é uma série muito legal. É lotada de minijogos e em praticamente momento nenhum eles obrigam você a jogar. Se você quiser jogar, você joga e ponto final. Square Enix passou da mão. É um jogo chato pra caramba. No preço que tá, não vale a pena mesmo. A Square Enix deveria ter lançado pra todo mundo isso aí. E vamos ver o que vai ser da parte 3. De verdade, porque assim, a jogabilidade, sei lá como é que os caras vão evoluir, porque da jogabilidade, da gameplay é praticamente a mesma coisa que o Final Fantasy VII. E é isso, vamos ver o que vai acontecer. Espero que a Square Enix não quebre, né? Porque dá pra ver que o jogo não foi tão bem assim. É uma, querendo ou não, a Square Enix é uma empresa maravilhosa e ela tem que continuar fazendo jogos, mas assim, pô, não pode ficar, né? Sem ficar chato. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, muito obrigado. Se você não gostou, comente que você não gostou, que a gente vai estar sempre tentando melhorar. Valeu, falou e até o próximo vídeo.